Oi, gente, tudo bom? Vamos falar de A Impostora, que foi uma decepção. Não foi uma grande decepção, mas foi uma decepção. A escrita da autora continua impecável, mas a história em si chegou num ponto que, tipo, é isso, sabe? A gente vai acompanhar duas mulheres. A Athena, que é super bem sucedida, já escreveu diversos livros, já tem contrato com a Netflix e, tipo, a vida dela parece ser simplesmente perfeita. E a June, que publicou um livro e nunca mais ouviu-se falar dela, né? As duas se conheceram na faculdade, foram o que dá pra se considerar de colegas. Elas não eram grandes amigas, mas de certa forma, uma vez ao mês, ou uma certa frequência, a Athena convidava a June pra sair pra beber uns drinks e conversar e colocar as novidades em dia, coisas assim. E foi numa dessas noites que uma tragédia aconteceu. Elas estavam num bar, tomando vinho, tudo por conta da Athena, porque a June realmente não tem condições financeiras de fazer absolutamente nada. Que a gente vai acompanhar o desfecho, o fim da vida da Athena. Foi um acidente, mas poderia ter sido evitado se a June tivesse feito o mínimo esforço para que isso acontecesse, tá? A Athena morre de um jeito besta, mas, tipo, poderia acontecer com qualquer um de nós, mas é muito besta. E logo quando elas chegam ali na casa da Athena, a June conversa com ela e vai ficar sabendo que ela tá terminando um manuscrito e acaba fazendo o que eu não condeno absurdamente, porque eu acho que qualquer um talvez pensasse em fazer a mesma coisa. A June simplesmente pega esses manuscritos e antes da polícia chegar, antes da ambulância chegar, antes de tudo virar um caos completo, e resolve tem a brilhante ideia de escrever, terminar esse manuscrito no lugar da Athena. E ela faz, e ela realmente consegue, e ela vê o seu nome alcançando ali o que ela queria, de fama e tudo mais. Só que tem um porém, né? Ela, como o próprio nome já diz, ela é uma impostora, até porque ela altera o seu nome, né? O livro que a Athena estava escrevendo era sobre a comunidade asiática. E a June não é, mas ela tem um sobrenome ali, né? Um segundo nome mais asiático, e ela começa a ser chamada assim. E aos poucos ela vai tendo ali um cancelamento, principalmente no extinto Twitter, no X, no X, sei lá como é que tá chamando esse negócio. E as pessoas estão sempre criticando, estão sempre falando, mas tem sempre uma pessoa ali que é muito enfática em tudo que fala, porque não consegue acreditar que a Athena fosse tão amiga assim da June e começa a persegui-la, tá? Gente, de verdade, não é nada demais, eu não entendi o hype por trás desse livro, porque basicamente é uma história batida, tá? É uma história que a gente já viu algumas vezes. E a autora, ela escreve de uma maneira bem ácida, um humor bem ácido, é um negócio muito cru ali. Ela não teve muito cuidado com o que ela estava escrevendo. Então, as agressões verbais e tudo mais não foram embelezadas, o que é muito legal. Mas no final das contas, o desfecho dessa história tinha tudo para ser diferente, tinha tudo para ser muito maravilhoso. Mas o desfecho é muito chato. Foi uma luta, eu nunca achei que eu ia falar isso da autora, mas foi uma luta concluir essa leitura. Foi uma luta, porque tudo era muito cansativo. É um livro curto, tá? É um livro relativamente curto, tem 300 páginas, e como ele é pequenininho, ele não é um livro de tamanho normal.
Então, não tem por que esse livro ser tão cansativo. Enrola, sabe? Tem algumas trocas de e-mail ali que você fica, pra que isso tá existindo? As exigências da June, as desconfianças das pessoas, todo mundo querendo transformar ela numa coisa que ela não é. Na verdade, a ideia de assumir o nome do e-mail não foi dela, foram dos editores ali, porque o livro estava sendo escrito por uma americana e era sobre personagens asiáticos, então aquilo ali não era o lugar de fala dela. Todo aquele negócio que tem que ser criticado mesmo, porque a gente não precisa estar na pele da pessoa para conseguir escrever sobre algo, sabe? A gente só precisa ter empatia e um computador para pesquisar. E fica muito claro isso aqui, o quanto ela teve que se moldar para que aceitassem ela como autora do livro, apesar dela não ter escrito o livro inteiro. Mas foram tantas mudanças, ela teve que fazer tantos recortes de texto, teve que deixar as coisas um pouco mais fáceis de serem entendidas, que no final das contas, a ideia foi da Athena, mas a construção da história acabou sendo toda da Jude, mas o final é muito ruim, gente. É sério. É uma pena. Eu não sei, mas é muito ruim. Eu tô até com outro livro da autora aqui e eu tô com muito receio de pegar pra ler e ser uma droga, entendeu? Sabe? É como se tudo o que aconteceu, né, não tivesse ensinado nada, absolutamente nada pra Jude, e por ela faria tudo de novo e sem tirar nem pôr, ela não tem nenhum tipo de arrependimento, e aí tem uma pessoa que quer que ela se arrependa, que quer que ela assuma, que quer, sabe? Menos. É mais ou menos, a autora faz críticas muito pesadas a respeito de todo esse negócio de você ter que se encaixar em um lugar, você tem que ser para poder escrever, para poder falar sobre aquilo, e o quanto as pessoas elas podem ser completamente doentes por conta de um ídolo, sabe? É bizarro. A gente tem uma história real, inclusive, que é do King, que ele foi meio que forçado a fazer um pseudônimo, que ele escrevia como Richard Bachman, tem alguns livros, inclusive, e um belo dia ele teve que contar que era ele e que o Richard Bachman faleceu, né? Por que ele fez isso? Dizem as histórias, não dá pra ter 100% de certeza, mas ele fez isso provavelmente porque um fã descobriu que ele era o Richard Bachman e ficava comparando, sabe? Tipo, pegando um livro dele, que foi publicado naquele ano, e o do Richard Bachman, e comparando pra provar por A mais B que aquele cara era mesmo, entendeu? Que não era um autor novo, não sei o quê. Então, é uma loucura, é um negócio muito bizarro. Tipo, precisa. Eu acho que é, tipo, muita falta do que fazer. No caso aqui da June, tem vários agravantes que justificam querer saber da onde que veio essa história, da onde veio esse sucesso todo. Tem várias coisas aqui que justificam essa busca incessante pela verdade. Mas só uma pessoa tem vontade de desvendar isso, porque pra parte editorial, pro mercado editorial, pra tudo, não interessa quem escreveu, entendeu? A pessoa que criou a história não vai vir atrás, porque não tem como, não vai vir do além túmulo e processar ninguém, não existe essa possibilidade. Então, mesmo que a editora soubesse a verdade, pra ela tanto faz, porque querendo ou não, a editora é uma empresa, eles querem ganhar dinheiro. Então, tipo, só importa pra pessoas que não vão mudar em nada o mercado. Não vai acrescentar em nada e dane-se, porque o mercado tá preocupado em o quê? Em ganhar dinheiro. E isso fica muito claro aqui. Eles fazem o que é preciso para que se venda os livros, não interessa como. Tenho certeza que você já comprou um livro porque o marketing foi maravilhoso, porque a divulgação foi sensacional e quando você pegou para ler o livro era uma droga. Aconteceu comigo. Eu vou até deixar nos cards
o livro que aconteceu isso. E é um negócio que faz parte do mercado, sabe? Então, beira um exagero aqui, assim. Mas, recomendo, vale a pena? Vale a pena. É só o final que me deixou meio chateada, porque eu gostaria que tivesse sido de outra maneira, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo.